Como anda a saúde do seu coração? E o principal, o que você pode fazer para ter uma vida e um coração mais saudável? Neste vídeo eu vou dar 10 dicas para a saúde do coração que fazem parte de um estudo divulgado pela American Heart Association. Antes de começar, para garantir a saúde do coração deste canal, vou ficar super feliz se você já deixar seu like e assinar o nosso canal. 1. Equilibre a ingestão calórica com atividade física para você poder manter um corpo saudável e equilibrado. Essa diretriz condensa o básico do básico em termos de saúde, que é você ter uma alimentação adequada, não só em termos de quantidade, mas em termos de qualidade também, e sobretudo fazer atividade física. Comer bem é fundamental, mas é pouco. Nós não nascemos para ser sedentários. Atividade física é fundamental para todas as funções do seu corpo, inclusive do coração também. E são funções que se retroalimentam, né? Se você se alimenta de maneira saudável, você vai ter mais disposição para praticar atividade física. E se você pratica atividade física, você vai ter ainda mais incentivos para se alimentar de maneira saudável. Coma em boa quantidade uma grande variedade de frutas e legumes. Ou seja, alimentos naturais sempre serão preferíveis aos alimentos artificiais, industrializados, ultraprocessados. Portanto, capriche na ingestão de frutas, de verduras, de legumes. Aliás, capriche muito mais na ingestão de legumes, verduras, do que de frutas. Não que frutas façam mal, mas fruta tem frutose, que é um açúcar natural, um açúcar muito mais saudável do que o açúcar cristal, mas não deixa de ser açúcar. Então, se você de repente está lutando aí contra a balança, é importante que você modere um pouco, coma fruta, mas com moderação. E pode abusar dos legumes, verduras, é importante que você coma uma variedade grande, né, de verduras, legumes, folhas. A Associação Americana fala de em quantidade porque tem muitas pessoas que se fraudam, né? Elas fazem golpe com elas mesmas, elas pedem um hambúrguer triplo, lotado com 15 megatons de calorias e depois, para ficar bem com a própria consciência, coloca uma folhinha de alface e 2 fatias transparentes de tomate. Assim não vale, né? Prefira alimentos integrais ao invés de refinados. Por exemplo, é melhor o arroz integral do que o arroz comum. É melhor a farinha de trigo integral do que a farinha de trigo refinada, comum, industrializada. É melhor o açúcar mascavo do que o açúcar cristal. Se puder nenhum açúcar, melhor ainda. E por que faz diferença isso se a matéria-prima é a mesma? O que acontece é que no processo industrial de refinamento, muitos dos nutrientes originais são queimados, são descartados, né? Eles são eliminados. Então, o produto, quando está integral, ele está mais próximo, está mais íntegro, né? Está mais próximo do seu estado natural. Então, ele mantém, conserva de maneira melhor muitos dos seus nutrientes. A outra coisa também é que os alimentos integrais têm mais fibras, né? E como eles têm mais fibras, eles são bons, né, para o sistema digestivo. E como eles têm mais fibras, eles dão por mais tempo uma sensação de saciedade. Então, se você tem alguma dificuldade aí com a balança, os alimentos integrais vão te manter com a sensação de saciedade por mais tempo. Escolha fontes saudáveis de proteínas, como por exemplo, aquelas derivadas de legumes, castanhas, nozes. E no caso das carnes, priorize peixes e frutos do mar. Laticínios apenas com baixo ou nenhum teor de gordura, carnes sempre magras e evite o quanto você puder carnes embutidas e processadas, como salsichas, linguiças, salames, etc. As proteínas são muito importantes na dieta porque elas são uma espécie de matéria-prima para músculos, ossos, pele, cabelo. E além disso, as proteínas estão presentes na regulação de hormônios e de anticorpos também. Eu sei que a gente costuma associar a proteína, né, com carne vermelha, o que é verdade, a carne vermelha tem proteína e é uma fonte de absorção rápida dessa proteína, né? Mas o fato é que há muitas outras fontes de absorção de proteína. Soja tem muita proteína, tem outros cereais que tem muita proteína, né? Amêndoas, nozes, amendoim,
né, grão de bico, todos esses cereais têm proteínas também, carnes brancas, peixes, frutos do mar, todas essas são fontes, de um modo geral, um pouco mais saudáveis de proteína também, que não quer dizer que seja proibido, né, o consumo da carne vermelha, mas é melhor que você dose ou que você mescle com outras fontes de proteína também. Uma coisa que eu preciso falar aqui é que existe uma fonte deliciosa de proteína, eu gosto, que são os embutidos, né? Salsichas, linguiças, salames, enfim, esse tipo de coisa, né? E o que acontece? Eles possuem a adição de muitos elementos, seja de sal para poder se conservar, corantes, conservantes, aditivos químicos, né? Existem alguns estudos que sugerem um aumento do risco de câncer com a ingestão periódica, com a ingestão muito regular desse tipo de alimento. Não quer dizer que você vai comer, que você vai ter, né? Mas aumenta a sua predisposição. Então é importante, tanto quanto possível, que você evite ou limite ao máximo o consumo de embutidos. Utilize óleos saudáveis, né? Como os óleos de girassol, como azeite, o azeite de oliva, né? E evite, tanto quanto possível, os óleos com muitas gorduras saturadas, como o óleo de palma ou o nosso famoso azeite de dendê. O azeite de dendê é muito versátil, é muito utilizado em cozinha industrial, porque ele tem essa versatilidade, né? Como ele tem uma grande quantidade de gordura poliinsaturadas, ele tolera muito bem esse processo de fritura industrial, só que ele faz um pouco de mal para a saúde. Falando em azeite, o grande queridinho é o azeite de oliva, né? Aquele azeite que deriva aí das azeitonas. E ele é muito bom, né? Porque ele é baixo, né, em gorduras ultrassaturadas e ele é alto em gorduras monoinsaturadas, então ele é muito benéfico para a saúde. Aliás, não espanta que ele faça parte aí da famosa dieta mediterrânea, né, da famosa dieta mediterrânea que muitos associam inclusive com aumento de longevidade. Tem uma coisa do azeite, é o seguinte, quando você frita alguma coisa no azeite, boa parte dessas propriedades positivas vai embora, né, porque você queima essas propriedades. Mas ele não passa a ficar ruim. É um pouco de desperdício, né? Você fritar com azeite, porque você está usando um óleo caro e que essas propriedades serão desperdiçadas. Não vai passar a fazer mal, mas de modo geral o azeite é melhor consumido, preserva melhor suas características quando ele é consumido na salada, ou seja, sem você submetê-lo a temperaturas muito elevadas. O lado positivo do azeite é que ele possui muita gordura monoinsaturada e pouca gordura saturada, o que acaba sendo bom para controle do colesterol. E o azeite também tem muitos polifenóis, que são poderosos oxidantes. Sempre escolha alimentos minimamente processados ao invés dos alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? São aqueles que recebem uma elevada carga de industrialização, de processo artificial, de processo industrial, né? São exemplos desse tipo de alimentos ultraprocessados: salgadinhos, biscoitos, bolachas, refrigerantes, achocolatados, ou seja. E tem uma coisa, que esses alimentos para a vida corrida que a gente leva, eles são super práticos, né? Que eles têm uma data de validade dilatada no tempo, eles são práticos, você leva na mochila, na bolsa, né? Eles são gostosos, né? Eles são práticos, relativamente baratos, né? O problema deles é que eles não têm, são praticamente uma caloria vazia, né? Elas matam sua fome, mas te matam lentamente também, né? Então, eles têm muita adição de açúcar, de farináceo, de sal, de gordura, de conservante. Então, normalmente, não são alimentos bons. Eu sei que nessa vida corrida, muitas vezes é muito prático, né? Você pegar um biscoito, um macarrão instantâneo, alguma coisa assim, é prático, né? Para vida urbana, que muita gente tem, de metrópole e tal, mas a gente deve, tanto quanto possível, evitar a ingestão desse tipo de alimento. Evite, ou pelo menos limite, a ingestão de alimentos e de bebidas com muita adição de açúcar, como doces, sobremesas exageradamente açucaradas ou mesmo refrigerantes, por exemplo. O açúcar é terrível, porque o açúcar dá disposição, o açúcar dá energia, o açúcar é gostoso, a gente vicia em açúcar. Inclusive, muita gente associa o consumo de açúcar a ter bom humor, né? Porque o açúcar tem um papel ali na produção de serotonina, que é um hormônio que ajuda
a manter, regular o nosso humor, né? Só que o açúcar consumido em excesso traz um monte de problema. O açúcar está ligado a uma série de doenças, o açúcar está ligado a problemas de obesidade, então a gente tem que controlar, porque o açúcar é viciante, né? A gente gosta de açúcar, não é à toa, mas a gente precisa controlar o consumo de açúcar. O açúcar está associado a uma dieta desequilibrada, obesidade, e o açúcar pode dar origem a problemas mais sérios, né? Como diabetes, problemas cardiovasculares, portanto, é importante que a gente limite o consumo de açúcar. Aliás, um depoimento pessoal, eu sempre tive uma compleição mais magra, genética possivelmente, mas eu tive uma dificuldade enorme de uns anos para cá quando eu decidi que eu deveria limitar ou até suprimir o consumo de açúcar, sobretudo refrigerante. Eu era viciado em refrigerante, acho que se não tivesse refrigerante na mesa, eu não conseguia ter uma refeição, assim, eu era muito viciado em refrigerante. Eu tomei essa decisão e foi difícil. Só aí que eu percebi como é viciante o açúcar, né? E eu consegui, né? Fiz uma estratégia de ir reduzindo gradativamente, né? Tomava 3 copos de refrigerante na refeição, aí antes da refeição eu tomava um copo d'água, né? Aí já ia com menos ímpeto de beber líquido, aí troquei o refrigerante por Schweppes, H2O, ou seja, outros com menos adição de açúcar, fui para água com gás, enfim. Hoje em dia eu ainda tomo refrigerante, mas em ocasiões muito específicas, mas eu evito tanto quanto possível. Mas é uma luta, é difícil mesmo. Aliás, comenta aqui, você tem alguma dificuldade, questão de doce, de refrigerante? Conseguiu superar, tá tentando superar? Como é que foi sua jornada? Conta aqui para mim que eu vou achar legal de conversar com você sobre isso. Escolha ou prepare alimentos com nenhuma ou pouca adição de sal. Assim como açúcar, o sal tem lá sua função, mas o problema aqui é o excesso. Todos os estudos mostram que as pessoas, de modo geral, têm uma dieta desequilibrada, consomem uma quantidade de sal maior do que a necessária, e o sal desregulado, ele sobrecarrega, né, nossas funções renais e pode gerar problemas cardiovasculares também. Evite, ou pelo menos limite, a ingestão de bebida alcoólica e se você não bebe, parabéns e nem comece. Eu sei que a bebida às vezes é divertida, mas ela não é saudável. Eu gravei um vídeo em 2018 lá na Rússia, né, direto de Moscou, e a Rússia tem uma peculiaridade que a Rússia é um país em que existe a maior diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres. Na Rússia, os homens morrem em média 12 anos mais cedo do que as mulheres, e uma das explicações para isso é justamente o alcoolismo, a elevada taxa de consumo de álcool dentre a população masculina. Portanto, o álcool, a gente sabe, né, não faz bem para a saúde, o ideal é não consumi-lo, ou consumi-lo de maneira muito controlada, muito moderada. Siga essas recomendações, independente de onde os alimentos estiverem sendo preparados ou consumidos. O que a Associação Americana do Coração está querendo dizer é que você deve, e são diretrizes gerais, né, da American Heart Association, ou seja, você deve seguir se você estiver na sua casa, como se você estiver na rua, num restaurante. E sempre há, sei que na rua é mais difícil, mas sempre há uma opção. Você vai num restaurante, aí tem lá, vai ter uma proteína, né? Tem carne, você pode escolher um peixe, de repente, ao invés de uma carne, uma linguiça, de uma salsicha, né? Aí tem um acompanhamento. Tem batata frita, mas será que não tem brócolis para você substituir? Será que não tem uma salada? Ou seja, tente seguir essas diretrizes, porque muitas pessoas não têm a oportunidade de comer, de fazer sua própria comida, a gente sabe disso, né? Mas tenta, você vai num restaurante, tem o setor de saladas também, né? Então, você precisa se policiar também para que a gente tenha uma saúde, não só saúde do coração, mas uma longevidade muito maior também. Agora eu quero dar uma sugestão para você, é o seguinte, compartilha, tem um botão de compartilhar aí. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você quer ver o coração dela batendo saudável por muito e muito tempo. Eu tenho certeza que essas dicas são importantes para todo mundo. Tá legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, de assinar o nosso canal e ficar por dentro aqui das novidades. Tá legal? Um abraço enorme no seu coração e vida longa. Tchau!